Vamos estar lendo então agora Atos 7, que vai contar a história de Estevão, um dos homens que foram mais cheios do Espírito Santo nessa terra. Então o supremo sacerdote perguntou: essas acusações são verdadeiras? Esta foi a resposta de Estevão: irmãos, pai e pais, ouçam. O glorioso Deus apareceu a nosso antepassado Abraão no Iraque, antes que ele se mudasse para a Síria. E disse-lhe que deixasse a terra natal e despedisse dos parentes, pondo-se a caminho para um país para o qual Deus mandaria. Então ele deixou a terra dos caldeus e morou em Harã, na Síria, até que morreu o pai dele. Depois Deus trouxe Abraão para esta terra de Israel, mas não deu a ele nenhuma propriedade, nem um pedacinho da terra. Entretanto, Deus prometeu que no fim de tudo, o país inteiro pertenceria a ele e aos seus filhos, embora na época ele ainda não tivesse nenhum filho. Mas Deus também disse que esses filhos dele deixariam a terra, morariam em um país estrangeiro e ali se tornariam-se escravos durante 400 anos. Porém, eu castigarei a nação que escravizar vocês. Disse-lhes Deus: e depois o meu povo voltará a esta terra de Israel e me adorará aqui. Deus também deu a Abraão, naquele tempo, a cerimônia da circuncisão, como um sinal de acordo entre Deus e o povo de Abraão. Por isso Isaque, filho de Abraão, foi circuncidado, quando estava com 8 dias de idade. Isaque tornou-se o pai de Jacó, e Jacó foi o pai dos 12 patriarcas da nação judaica. Estes homens tiveram muita inveja de José, vendendo o irmão como escravo para o Egito. Porém Deus estava com ele, livrando o rapaz de todas as angústias e fazendo com que caísse na simpatia de Faraó, rei do Egito. Deus também deu a José sabedoria fora do comum, de modo que foi nomeado por Faraó para governador do Egito todo, como também foi encarregado de todos os assuntos do palácio. Porém veio uma fome sobre o Egito e Canaã, e houve grande pobreza para os nossos antepassados, quando a comida deles se acabou. Jacó soube que ainda havia trigo no Egito, e então mandou seus filhos para comprar um pouco. Quando foram a segunda vez, José revelou a identidade dele aos seus irmãos, e foram apressados a Faraó. Então Faraó mandou trazer Jacó e o pai dele para o Egito, e todas as famílias dos irmãos, ao todo 75 pessoas. Assim Jacó foi para o Egito, onde morreu, e também todos os filhos dele. Foram levados para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão comprou dos filhos de Emor, pai de Siquém. Quando se aproximou o tempo de Deus cumprir sua promessa a Abraão de libertar seus descendentes da escravidão, o povo judeu havia se multiplicado grandemente no Egito. Então foi coroado um rei que não tinha respeito pela memória de José. Este rei conspirou contra a nossa raça, forçando os pais a abandonarem seus filhos nos campos. Por aquela época nasceu Moisés, criança de grande beleza, foi escondido em casa por 3 meses. E quando finalmente seus pais não podiam mais conservar escondido o menino que foi abandonado, a filha de Faraó encontrou Moisés e adotou o nenê como seu próprio filho. Ensinou-lhe toda a sabedoria dos egípcios, e ele tornou-se um poderoso príncipe e orador. Um dia, quando ele estava quase com 40 anos, veio a ideia de visitar seu irmão, o povo de Israel. Seus irmãos, o povo de Israel. Nessa visita, viu um egípcio maltratando um homem de Israel. Então Moisés, vingando a injustiça, matou o egípcio. Moisés esperava que os seus irmãos entenderiam que ele tinha sido mandado por Deus para socorrer a todos eles, porém não entenderam. No outro dia, viu 2 homens de Israel brigando. Tentou agir como um pacificador. Senhores, disse ele, os senhores são irmãos e não devem estar brigando assim. Isto está errado. Porém, o homem que era culpado pela briga recusou a ajuda de Moisés. Quem fez você autoridade e juiz sobre nós? Perguntou ele. Você vai me matar como matou aquele egípcio ontem? Com isso, Moisés fugiu do país e morou na terra de Midian, onde nasceram seus 2 filhos. 40 anos depois, no deserto, próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a ele num arbusto
que estava em fogo. Moisés viu aquilo e perguntou a si mesmo, o que seria? Ao chegar perto para ver, a voz do Senhor gritou, eu sou o Deus dos teus antepassados, de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés tremeu de medo e não tinha coragem de olhar para cima. Depois o Senhor disse, tire o calçado, porque você está pisando em chão sagrado. Eu vi a aflição do meu povo no Egito e ouvi os seus clamores. Desci para libertar Israel. Venha que eu vou mandar você para o Egito, ao Egito. Assim Deus mandou de volta o mesmo homem que o seu povo havia desprezado antes. Quando perguntaram a ele, quem fez de você autoridade e juiz sobre nós? Moisés era enviado para ser a autoridade e o libertador deles, depois da visão no arbusto. Por meio de muitos milagres notáveis, ele os conduziu para fora do Egito e através do Mar Vermelho e pelos desertos durante 40 anos. O próprio Moisés disse ao povo de Israel, Deus levantará entre os irmãos de vocês um profeta muito parecido comigo. Como isto foi tão verdadeiro, pois no deserto Moisés foi um intermediário, o mediador entre o povo de Israel e o anjo que Deus deu a eles a lei de Deus, a palavra viva no Monte Sinai. Mas os nossos pais desprezaram Moisés e quiseram voltar ao Egito. Disseram a Arão, faça ídolos para nós, para que tenhamos deuses que nos levem adiante, porque não sabemos o que é feito deste Moisés, que nos tirou do Egito. Assim fizeram um bezerro como ídolo e ofereceram sacrifício a ele, sentindo alegria naquela coisa que haviam feito. Então Deus lhe deu as costas e abandonou a todos eles, deixando que servisse ao sol, à lua, às estrelas como deuses dele. No livro das profecias de Amós, o Senhor Deus pergunta, foi a mim que vocês ofereceram sacrifícios naqueles 40 anos no deserto, ó povo de Israel? Não. O interesse verdadeiro de vocês estava nos seus deuses pagãos, Sacute, a deusa estrela Quevan, e todas as imagens que vocês fizeram. Portanto, eu mandarei vocês como escravos para bem longe, além da Babilônia. Os nossos antepassados levavam com eles um templo portátil, ou seja, um tabernáculo. Através do deserto, nele estavam guardadas as tábuas da pedra com os 10 mandamentos escritos. O tabernáculo foi fabricado exatamente de acordo com o plano que o anjo mostrou a Moisés. Anos depois, quando Josué conduziu as batalhas contra as nações estrangeiras, este tabernáculo foi levado com eles para que o seu novo território, e usado até no tempo do rei Davi. Deus abençoou grandemente Davi, que pediu o privilégio de construir um templo permanente para o Deus de Jacó. Porém, foi Salomão que realmente construiu esse templo. Contudo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O céu é o meu trono, diz o Senhor, por meio dos seus profetas, e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês poderiam construir? Pergunta o Senhor. Eu poderia permanecer nela? Eu não fiz tanto o céu como a terra. Como vocês são duros de coração, terão de resistir para sempre o Espírito Santo? Mas meus pais fizeram isso e assim fazem vocês. Mas seus pais fizeram isso e assim fazem vocês. Diga o nome de um profeta que os antepassados de vocês não perseguiram. Eles até mataram aqueles que profetizavam sobre a vinda do justo, o Messias, que vocês traíram e assassinaram. Sim, e vocês, de propósito, destruíram as leis de Deus, embora fossem recebidas da mão de anjos. Os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão e rangiam os dentes de fúria. Olha que interessante aqui no 54. Os líderes ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão. Estevão, ele estava tão cheio do poder de Deus. Tudo que a gente leu até agora foi Estevão dizendo, declarando, pelo poder de Deus. Você viu que ele fez um resumo maravilhoso dessa história. E a gente percebe aqui que o ódio dos líderes religiosos era tão grande, né, naquele momento, que os dentes deles chegavam a ranger de fúria. Como é que alguém fica tão furioso com alguém que está dizendo a verdade? Eles só podiam estar cheios do poder das trevas. Infelizmente, os líderes judaicos daquela época, o próprio
espírito mau estava neles, para eles poderem ranger os dentes de raiva. A fúria era tanto por Estevão estar falando a verdade, e eles não estavam se revoltando apenas contra Estevão, mas também contra o poder de Deus, contra Deus que estava na vida de Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou bem firme para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita do Pai. Então disse a eles: olhem, eu estou vendo os céus abertos, Jesus o Messias em pé ao lado direito de Deus. Percebam só, Estevão estava tão cheio da glória de Deus, tão cheio do poder de Deus, que não havia separação mais do céu. Ele estava vendo a glória de Deus. Como alguém que está tão cheio de Deus assim, de repente as pessoas querem matar. É porque essas pessoas não estão guiadas por Deus. Então disse a eles, Estevão: olhem, eu estou vendo os céus abertos e Jesus, o Messias, em pé ao lado direito de Deus. Mas todos se revoltaram contra eles, puseram as mãos nos ouvidos, abafaram a sua voz com os gritos da multidão, que se arrastou. Abafaram sua voz com os gritos da multidão, que se arrastou Estevão para fora da cidade, a fim de apedrejá-lo. As testemunhas oficiais que jogaram as pedras tiraram os casacos e puseram aos pés de um jovem chamado Saulo. Então veja bem, essas pessoas, eles estavam tão furiosos contra Estevão, por Estevão estar falando a verdade. Então nós temos que tomar cuidado quando nós apontamos o dedo para algum servo de Deus, para alguém que está falando assim: nossa, eu tô vendo anjos, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou tendo revelações de Deus. Porque muitas vezes essa pessoa, ela realmente está tendo revelações de Deus. E muitas vezes nós não conseguimos entender porque não estamos no mesmo espírito que essa pessoa. Veja bem, enquanto então estavam apedrejando ele, colocaram a roupa dele perto de Paulo. Enquanto as pedras assassinas eram atiradas sobre ele, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois caiu de joelhos gritando: Senhor, perdoa, para que não sejam culpados disso. E com isso morreu. Veja bem, na hora da morte, Estevão ainda foi semelhante a Jesus, quando Jesus falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E realmente aqueles líderes judaicos e aquelas pessoas que atiravam a pedra em Estevão não estavam estavam sabendo o que estavam fazendo. E muitas vezes eu e você, quando atiramos pedra em outras pessoas, muitas vezes nós não estamos sabendo o que estamos fazendo. Que Deus abençoe você e que nos torne não um atirador de pedras, mas que nos torne homens e mulheres cheios da glória de Deus, assim como Estevão era. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.